Boa tarde. Peço autorização a Vossas Excelências, senhores oficiais superiores, senhores oficiais, convidados, colegas de trabalho. Vim aqui por convite, ministrar a seguinte palestra. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então, com o intuito de ministrar esta palestra, eu vou relacionar a minha disciplina, que eu leciono, que é a matemática. Primeiramente, eu vou me apresentar. Sou o professor Marlon Ferreira Corsi. Sou formado em matemática pura pela Universidade Moacir Schröder Bastos. Tenho pós-graduação em matemática pura pela Castelo Branco. Tenho cursos de didática para o ensino superior. Fiz um mestrado, terminei em 2016, em modelagem matemática e computacional. Trabalho na educação como professor, regente, já tenho uns 20 anos. Trabalho aí, no caso, no estado, dando aula de física e matemática. Também na Marinha, no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, eu leciono para a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, cálculo, álgebra e outras disciplinas aí correlatas, à matemática, ao ensino da matemática. Trabalho também na Uniswan, dou aula para futuros engenheiros e acompanhei desde da minha formação a evolução da matemática e vislumbrei os diversos facilitadores para tal aprendizado. Os objetivos dessa palestra é ensinar a matemática com praticidade e mostrar as tecnologias como ferramentas para esse fim. Ou seja, pegar a matemática da maneira mais prática e simples possível para o nosso aluno, considerando que ele não vai ser um professor de matemática, não vai utilizar matemática pura. E se ater das tecnologias como ferramentas para esse fim, como entendimento. Ou seja, mostrar a matemática no dia a dia. Para tanto, vou seguir o seguinte sumário. Uma breve história, a matemática sendo a matemática aplicada, a utilização dos aplicativos e a evolução para coisas mais avançadas, como os simuladores, e assim finalizo com as referências bibliográficas, comentando as fontes de pesquisa. Na breve história, vou só ler esses trechos aqui. Então, matemática como estratégia desenvolvida pelo homem ao longo de sua história para explicar, entender, manejar e conviver com a realidade com o seu imaginário. Educação como estratégia de estímulo ao desenvolvimento individual e coletivo, gerada por vários grupos culturais com a finalidade de se manterem como tal e de avançarem na satisfação de necessidades de sobrevivência e de transcendência. Então, a matemática é como o homem ele tenta explicar, descrever a sua realidade, o seu dia a dia. Pode-se até, através da matemática, predizer coisas futuras, de acordo com a coleta de dados. Mas isso tem que ter um avanço, uma continuidade. Então a gente entra na parte da educação. A educação ela é primordial nessa etapa, porque a educação ela vai estimular o indivíduo e o coletivo a aprender, vivenciar
e se aprimorar. Então eu tenho que pegar um indivíduo ali, eu tenho que desenvolver nele o senso crítico e o trabalho coletivo, porque o trabalho coletivo ali é o que vai fazer o quê? Eles evoluírem cada vez mais. A troca de informações vai ajudar nesse desenvolvimento. Porque eu tenho esses dois mecanismos aí juntos, aí, a matemática e a educação, por questão de sobrevivência e de transcendência. Ou seja, eu vou começar a fazer um cálculo, a fazer uma representação, e eu, às vezes, eu não consigo terminá-la. Então eu tenho que ter uma outra pessoa que vai chegar ali, eu vou passar o bastão e ele vai continuar o desenvolvimento, ele vai continuar ali até chegar no ideal, que é o que a gente viu acontecer na história, né? Quando a gente viu Newton, Leibniz. Então, todos esses caras, assim, esses estudiosos, né, que fizeram os cálculos dele lá, a gente na época não sabia por que era, mas depois de um tempo foi se aplicando o que ele encontrou. Por quê? Porque teve essa interação da matemática e da educação e essa necessidade, né, do ser humano de sempre ir além, de sempre expressar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais verídica os acontecimentos do dia a dia. Agora a gente vai falar nessa ideia de matemática e educação da evolução da matemática, né? Da evolução do ensino. Então, quem nunca chegou numa sala de aula, pelo menos da minha faixa etária, né, e se deparou com o famoso quadro de giz, aquele professor clássico que aparece agora só em televisão, que é o cara chegar, no caso professor de matemática, né, aquele óculos, fundo de garrafa, o livrinho na mão e começa a escrever no quadro uma porrada de equação, porrada de fórmula, falando, ó, preste atenção, isso aqui vai cair na prova, olha meu aluno, aí dá aquele teste, forçando o aluno a estudar. Quem nunca vivenciou isso? Mas aí a gente saiu, né, da ideia do quadro, pelo menos o quadro de giz, e evoluiu. A gente não tinha mais aquele problema de alergia, né, ao giz, ou então um ambiente não podia ficar fechado, porque senão era muito pó de giz. Aí evoluiu para o quadro de pilô, quadro branco. Mas a gente continuava com as mesmas ideias, mandando o aluno escrever no quadro, chamando a atenção do aluno, e a gente sempre, para poder o aluno entender, aprender, a gente meio que impulsionava o aluno, ó, tem teste, dava um teste diagnóstico para saber se o cara estava aprendendo realmente, ficava rondando na sala. Muitos alunos ali não tinham tanto interesse, mesmo porque eles não pensavam em seguir a carreira das exatas. Isso tudo é uma história que a matemática, que o ensino passou. Agora a gente pode pegar todo esse conhecimento e dar um up. Não é que seria um up, não é deixar de lado isso, mas é simplesmente chamar a atenção do aluno, né, que antigamente a gente só conseguia falar para o aluno assim, ó, é feito dessa maneira, tem que aprender por causa da prova. Você tem que resolver isso aqui, ó, porque é aplicado. Então, olha, a gente só falava para o aluno, né? A gente colocava assim, uma imposição. Agora não precisa disso. A gente pode pegar com as ferramentas, né, computacionais, que são corriqueiras. Às vezes um celular, um app de graça. A gente consegue chamar a atenção do aluno, fazer com que o aluno vislumbre onde está sendo utilizado aquilo ali. Então a gente parte da ideia da matemática pura e vai para a matemática aplicada. A gente relaciona tudo que a gente tinha antes com a tecnologia. Aí a gente entra agora na ideia de matemática aplicada. Uma importante modalidade de projetos são os modelos matemáticos. A utilização de modelos matemáticos depende de uma rotina de ações que está sintetizada. Então, o que quer dizer sintetizada ali? A gente tem a nossa realidade,
tem os modelos matemáticos e depois vai para a formulação do problema, que vai representar a realidade. O que ele quer dizer? Vamos supor, a matemática aplicada ali. Se eu pegar uma canetinha e lançar uma canetinha, ela vai fazer um movimento que vai ser parecido com uma equação do segundo grau. Então, esse movimento aí, quando eu coloco uma equação do segundo grau para representá-lo, eu estou espelhando a minha realidade. Ou seja, eu estou formulando uma situação real. Eu estou montando um linguajar para aquela realidade. Um linguajar o quê? Matemático. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente sai daquela ideia, né, que a gente tinha anteriormente do aluno só resolver os exercícios. A gente faz agora a resolução dos exercícios, a pesquisa e a prática. Então, o que seria isso? Cada indivíduo ele vai ter a sua prática, mas a teoria que é passada para eles, ela é a mesma. Ou seja, eu vou chegar numa sala, eu falo com ele assim, ó, equação do segundo grau. Eu dou toda a teoria da equação do segundo grau, como encontrar as raízes, máximo e mínimo, e falo com eles assim, agora vamos pesquisar aonde isso aqui é encontrado no dia a dia. Aonde eu posso encontrar isso aqui? Aí o cara vai pesquisar e depois eu falo para ele aplicar isso aí na prática. Ou simular, né? Pegar um aplicativo ou um simulador para poder evidenciar isso. Então o aluno ele pega e começa o quê? A se interessar pelos cálculos, a vislumbrar aonde ele aplica aquilo ali. Então o conhecimento dele fica mais fixo, fica mais sólido. Aí eu até separei essa frase aqui, ó. O ideal é aprender com prazer, ou o prazer de aprender. E isso se relaciona com a postura do professor. Então quer dizer, a gente sai daquela ideia de o professor sendo o centro de tudo e ele passa a ser orientador. Ele vai orientar o desenvolvimento acadêmico, o ensino do aluno. Hoje em dia a gente tem o celular, o Google, né, que é uma fonte inesgotável de informações. Só que muitas vezes a gente não consegue separar as informações. Então tá aí a ideia do professor. O professor ele vai orientar o ensino, ou seja, ele vai direcionar o aluno para aquele ensino que ele quer que ele obtenha no momento. E essas pesquisas, né, podem ser feitas pelo celular, pode ser feita em casa, pode ser feita na biblioteca, de uma maneira muito rápida, agora que a tecnologia está avançando. Não é na nossa época que tinha que procurar, pegar um livro emprestado, olhar o livro todinho, para depois verificar que no livro não tinha o que você queria. Você vai pegar outro livro e assim você vai fazendo sucessivamente. Ou então tinha que esperar um rapaz entregar o livro para você poder pegar o livro emprestado. Então agora a gente tem a informação em nossas mãos. É só pegar e buscar. Então a informação está ali, você só tem que procurar a informação correta. Para isso tem o orientador. Então, para poder contextualizar bem o que eu falei aqui dessa matemática aplicada, eu vou resolver um exemplo, né? Seria uma aula rápida no Excel. Aí eu vou falar da teoria e depois vou partir para a prática, que seria uma prática computacional. É uma coisa bem tranquila mesmo. Antes de abrir o Excel, né, nós vamos entrar aqui na anotação do que é para ser feito. Então eu vou trabalhar aqui a teoria rapidamente, não vou me ater muito nisso aqui. Então até para quem não é de matemática também não ficar muito abismado, né? Então, o método de Gauss-Seidel é um método de resolução de sistema. Então aqui a gente tem um sistema, né? Tenho duas equações aqui, ó, lineares, e o objetivo é achar o valor de x e y. Só que quando a gente utiliza um método desse tipo aqui, né, de Gauss-Seidel, a gente trabalha com cálculos de linhas. Então a gente monta tabelas para chegar ao resultado. Então ele tem que dar o erro, que é para poder chegar no resultado, critério de parada.
ele tem que dar um valor inicial para a gente iniciar os cálculos. E normalmente esses métodos, como esse aqui, a gente utiliza a calculadora. Então aqui, para poder fugir daquela ideia, né, de só utilizar a calculadora, o aluno ficar entediado, tem que fazer muito cálculo, as tabelas e tudo, ainda mais que não é de exatas, eu vou explicar aqui rapidamente a metodologia e depois a implementação no Excel. Então aqui, dado o meu sistema, para poder resolver esse sistema, eu vou pegar os elementos que compõem a diagonal principal e vou isolar. Ó. Esse cara aqui eu vou isolar. Então, ó, eu vou encontrar essa equação aqui. Esse aqui agora, que eu componho a diagonal principal, eu vou isolar também. Vou encontrar esta equação. O segundo passo é a criação da tabela. N é o número de linhas de cálculo. X é o valor referente dessa equação aqui. Y é o valor referente desta equação. E aqui eu tenho as variações do x. Ó. X final menos inicial, quer dizer, eu vou pegar o x da linha menos o anterior. Y final menos inicial, y da linha menos o anterior. Aí eu coloco os dados que ele me deu. O chute inicial ele falou aqui ó, que o x é 0 e o y é 0. Então eu coloquei aqui ó, 0 e 0. Aqui eu não tenho valores anteriores, botei um risco. E agora eu começo o cálculo. Para achar esse valor aqui do x, eu peguei esse valor do y e joguei aqui ó, na minha equação. Achei 0,6. Agora que eu achei o 0,6, eu peguei esse valor aqui ó, e joguei na minha equação do y. E achei o 2,4. E assim sucessivamente. Ó, vou pegar esse valor, jogar aqui ó, no x para achar esse. E eu vou achando todos os valores. Professor, quando eu vou parar de fazer esse cálculo? Aí eu vou observar a diferença entre os valores de x e a diferença entre os valores de y. Quando esta diferença aqui, ó, da linha, ó, esse menos esse menos esse, for menor que esse cara aqui, ó, que a gente fala que é o erro, 0,005, eu falo que é o resultado. Não, ó, tem aqui, ó, ele já está tendendo a zero, está reduzindo. Se eu fizer uma outra linha de cálculo, na quinta linha é minha resposta, que vai ser esse x e esse y, né? Vamos supor. Então, isso aqui o aluno fazendo numa máquina de calcular, numa metodologia totalmente tradicional, né? A calculadora científica até facilitaria, dando alguns macetes de resolução. Mas a gente não fica só nisso aqui. Isso aqui seria aquela ideia que nós vimos de teoria. A gente vai sair daqui ó, da teoria e vai para a prática. A prática agora, o que a gente fez aqui, eu vou espelhar para o aluno no Excel. Então o aluno vai chegar no meu Excel e fazer aquilo ali. E depois eu posso desafiar o meu aluno, falar com ele assim, e se fossem outros exemplos, daria certo? Como eu faria? Já poderia criar uma pesquisa para ele ali. Poderia até falar com ele, se pegar isso aqui na realidade, como é que a gente pode fazer? Por exemplo, o sistema ele é uma representação de um circuito elétrico, pode ser do movimento de um navio. A gente tem um sistema de equação que representa e a resolução pode ser feita desta maneira. Então vamos lá para o Excel para ver como ficaria. Notem, aqui no Excel, a gente tem a seguinte notação. Ó. Botei o N de novo, até a oitava linha, quero fazer o cálculo. O X e o Y, a variação do X e a variação do Y. Coloquei os valores que ele deu, ó, 0 e 0, aqui não tem valor. Essa linha de cálculo aqui a gente fazia direto na calculadora, né? Então isso aqui eu vou botar aquela formulação, ó, que é o 3 mais o y dividido por 5. O meu y é esse aqui que eu tinha. Aí dou Enter, ele achou esse valor. Aqui eu vou fazer a mesma ideia. Ó. Eu vou pegar o 3 menos o x, só que o x é esse valor atual aqui. Ó. Cliquei nele, deu Enter, ele achou o valor. Esse carinha aqui, ele é a subtração, ó, x da linha menos o anterior. Esse aqui, ó, esse aqui também é y da linha menos o anterior. Então, quando eu fiz aqui as formulações, agora eu simplesmente seleciono todas as formulações, arrasto aqui e tem os resultados. Ou seja, aqui com a formulação que eu coloquei, a calculadora, ela foi o celular ele foi fazendo um loopzinho aqui de dados. Ou seja, ele foi calculando
O que eu fiz na máquina de calcular um de cada vez é que ele fez direto. Chegando assim a minha resposta, olha aqui, ó. A distância entre x e y, ó, x e x deu 0, y e y deu 0. Ou seja, aqui eu não tenho erro nenhum. Essas daqui são as raízes, ou seja, a solução do meu sistema. Se eu resolvesse por outro método, daria isso aqui. Então aqui eu estou demonstrando para o aluno que uma ferramenta corriqueira, que a gente tem em qualquer computador, em qualquer celular, ela pode ser utilizada para poder resolver o sistema. Aí eu resolvi um sistema 2x2, que só tem o x e o y. Poderia resolver um sistema 3x3, x, y, z. Então um desafio a se propor para o aluno seria, se fosse um sistema com x, y, z, como eu faria? Como eu poderia implementar essa situação? Então assim, a gente está saindo da ideia de sala de aula, só quadro, e mostrando para o aluno que as ferramentas que nós temos no dia a dia podem ser utilizadas também. Então aqui a gente já está contextualizando, né, o ensino ali com um aplicativo, uma aplicação do dia a dia. E não só isso, a gente pode utilizar outros aplicativos também. Eu vou voltar lá para o slide lá. Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente vem aqui para a ideia de aplicativos. Para que eu utilizaria os aplicativos? Primeiro vamos ver aqui a definição. Na definição técnica, o aplicativo é um software que geralmente envolve o processamento de dados. Esse tipo de programa deve cumprir alguns requisitos, como desempenhar uma função independente da complexidade, processar dados e informações, organizar tarefas, facilitar atividades, entre outros. O que ele está querendo dizer ali? Um aplicativo é um linguajar matemático que vai representar uma situação. Para poder ele representar aquela situação, ele tem que ter umas funções ali, ou seja, ele tem que ter equações que vão me dar alguns resultados. Independente da complexidade da equação, ela tem que chegar a uma solução para poder me mostrar a aplicação. Ou seja, mostrar o efeito ali. Então, esses aplicativos eles facilitam o quê? Na organização de tarefas e na demonstração de algumas atividades. Então, agora, dos aplicativos, vou comentar aqui com vocês 3 aplicativos bem tranquilos que a gente pode utilizar. Eu até peguei esses aplicativos no Educatec, mas nós temos aplicativos free, né, que se a gente abrir o Play Store, ali nós conseguimos adquirir pelo celular, que dá para espelhar e mostrar para o aluno. Então vamos lá. Um exemplo, quando a gente for trabalhar a ideia de funções, a gente chega nesta etapa aqui. Peguei um aplicativo que ele representa as funções. Aqui a gente tem um plano cartesiano. Se eu circular o mouse aqui, ó, ele vai me dar as coordenadas, né, de cada ponto aqui, onde está percorrendo o meu cursor. Se eu quero tratar de função do primeiro grau aqui, eu clico aqui, coloco os valores, ó, quando x é positivo, vamos tratar só com x aqui, variação x, sem o linear, só com o angular. Se eu iniciar aqui, ele me dá a equação da reta, né, crescente. Se eu for percorrendo aqui, eu consigo justificar para os alunos, substituindo na equação da reta os valores de x e y aqui relacionados. Se eu pegar esse cara aqui e colocar um negativo, eu consigo mostrar para ele aqui, ó, o que acontece quando A é negativo. E se eu percorrer aqui, eu demonstro todos os valores, ó, de x se relacionando com y. Ou seja, eu represento ponto a ponto. Não só isso. Se eu quiser trabalhar com uma do segundo grau, ó, eu clico aqui, ó, coloco x ao quadrado. Uma dúvida interessante dos alunos, né, é quando a gente tem x ao quadrado e o x, e a gente representa a função. Aí o aluno fala assim, pô, professor, mas essa função aqui, ó, quando eu tenho o x ao quadrado e o x, beleza, eu tenho duas raízes, ela faz essa volta aqui. Aqui a gente pode mostrar, ó, os vértices, né, porque é o menor valor.
porque é o ponto de mínimo. Pode mostrar aqui a tendência ao infinito, ó, percorrendo aqui. Pode substituir qualquer valor aqui em x, ó, e mostrar que é o valor do y, que é uma ferramenta bem adequada, né, rápida para entendimento. E a gente consegue demonstrar para ele aqui também, ó, x ao quadrado e o x quando tem o valor e o c é zero, fica dessa maneira. E quando eu tenho a variação aqui do c, ó, botar aqui, ó, c igual a 2, 1, sei lá, botar 1. O que acontece, né? O deslocamento que é feito aqui, ó, mas olha onde fica a minha curva aqui. Então a gente consegue tudo que a gente comenta na aula, que às vezes para o aluno sai despercebido, quando a gente faz uma simulação desse tipo aqui, se torna bem mais simples e aceitável para o nosso aluno. E também de fácil demonstração, né? Porque a gente não precisa pegar o papel milimetrado ou no quadro, fazer um desenho, aí depois fazer outro. Às vezes o desenho fica torto, fica difícil entendimento para o aluno. Aqui ele fica todo milimetrado, todo bonitinho, além das cores aqui que vão diferenciando. Então é uma ferramenta muito interessante. Não só essa daqui, né? Eu poderia pegar também o GeoGebra, que tem de graça, o Implot. A gente pode se utilizar, né, destas ferramentas quando vai trabalhar com funções, gráficos de funções. E a gente pode trabalhar também, não só essa ideia aqui de funções. Eu posso trabalhar também a aplicação física, porque o aluno pergunta, professor, isso é matemática pura. E fisicamente? Bom, fisicamente, vamos trabalhar aqui com a ideia, né, do movimento aqui oblíquo, aqui, a equação do segundo grau, nesse simulador aqui. Aqui nós temos esse equipamento aqui, eu posso mexer na angulação dele, né? Tem a angulação mínima e máxima. Aqui eu tenho a velocidade do projétil, que eu posso aumentar ou diminuir. Mas a gente pode demonstrar isso aqui para o aluno. Ó. Por exemplo, vou lançar, ó, lancei. Olha o movimento que ele faz aqui. Ó. Mesmo eu mexendo na angulação, ó, ele vai ter sempre um movimento que perfaz uma equação do segundo grau. Se eu aumentar aqui, ó, a velocidade, né, ele só vai o quê? Mais alto, vai com mais força, mas continua perfazendo o quê? Aquele movimento que é a equação do segundo grau. Aí se eu quiser tratar com o aluno, ó, o valor máximo aqui, né, o vértice da minha parábola, eu posso vir aqui, ó, cursor, ó, eu boto o cursor aqui e posso arrastar aqui, ó, para o cara ver, ó, o valor em x e y. Aí daqui eu posso mostrar para ele a teoria. Ó. Se eu clicar na teoria, olha aqui, ó, eu tenho angulação e eu tenho aqui os zeros da função. Tem os valores aqui, ó, da concavidade, aqui o x vértice, y vértice. Posso demonstrar para ele aqui na figura, no desenho, né, porque o x vértice é a metade da distância aqui, ó, a média aritmética aqui. Porque aqui é a maior altura. Então isso tudo eu posso mostrar para o meu aluno, entendeu? Contextualizar o que ele está aprendendo ali de uma maneira bem didática, bem tranquila, né? Que o aluno vai ter até gosto em aprender. Não só isso, a gente pode chegar também na ideia de centro de gravidade, que eu peguei até uma coisa bem interessante, porque a gente está na marinha, né? Então a ideia é trabalhar com navio. Então olha aqui a ideia de centro de gravidade. Então aqui, trabalhando com a ideia de centro de gravidade, vamos pegar uma imagem do TikTok e colocar aqui. Então, ó, se eu observar aqui, ó, colocar ele para fazer um movimento, olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai plantar a bananeira. Se colocar numa situação de equilíbrio aqui, para poder eles ficarem praticamente parados aqui e voltar o movimento. Se eu observar aqui, ó, botar o centro de gravidade do rapaz e da moça, e eu colocar a média entre eles aqui, ó, e colocar embaixo uma base de suporte, a gente vê esse comportamento quando eles vão plantar a bananeira ali. Ó. Olha o comportamento do centro de gravidade, para poder manter o equilíbrio. Eles se alinham, ó, é o momento que ele fica mais tempo parado ali, e depois ele volta ao normal. Não só isso, né, eu poderia também estar tratando aqui quando o equilíbrio está instável.
Então, olha aqui, observando o centro de gravidade, vendo o centro de massa e o ponto de equilíbrio, que é o elemento mais importante. Então, olha aqui. Se eu colocar aqui, ó, vamos lá, centro de massa, botei o centro de massa, ele está aqui. Se eu colocar as forças atuando, são essas. Se eu colocar aqui, der um toque, bater um vento, ó, olha o que aconteceu com a embarcação e deu um toque aqui no boneco. Agora vamos voltar isso aqui. Eu vou baixar o centro de gravidade. Ó. E as forças atuando também. Coloquei os pesos aqui. Agora olha aqui no navio, ó, na embarcação, ó, o que eu fiz. Agora eu coloco aqui a mesma coisa. Ó. Se eu der um toque, tende a voltar o quê? A situação inicial, ou seja, o equilíbrio é maior. Isso aqui a gente pode ver aquele carinha no circo, né, que vem com o bastão assim se equilibrando. Ele tem um maior equilíbrio. Então isso aqui que eu demonstrei, né, coloquei aqui para vocês aqui, pode ser tratado com o aluno quando fala de centro de gravidade. A gente pode falar com o aluno que funciona dessa maneira, para o aluno não ficar perdido, não só receber a informação, ele pensar também onde essa informação é aplicada. Agora vamos voltar lá para os slides lá para poder eu prosseguir. Essa ideia agora foi o que? Foram alguns apps, alguns aplicativos que podem ser utilizados como facilitadores do desenvolvimento do conceito matemático. Só que agora totalmente contextualizado. Então, o que nós podemos observar aqui, gente? Os aplicativos são grandes facilitadores. E a evolução do aplicativo a gente pode até comentar com o nosso aluno. A evolução, né, seria uma coisa bem mais avançada em si, uma coisa bem mais robusta, que aí já seria mais tratado no nível superior, mas não na ideia de implementação. Mas os cálculos que eles vão ver ali no nível superior, a gente pode demonstrar onde eles aparecem, onde eles utilizam. Vamos botar um exemplo aqui. Vamos puxar agora para um simulador, né, que eu adoro, que é o simulador do Ciaga. Então, quando a gente trabalha com a ideia de navio, a gente tem um navio ali e a gente faz a representação do movimento desse navio, considerando o eixo X e Y. Aqui eu tenho I, J e às vezes até o K, né, que seriam os vetores unitários. Daqui eu sei que o meu navio ele tem esses possíveis movimentos de rotação aqui, translação. Faço a implementação matemática, ou seja, chego numa equação que vai descrever esse movimento do navio. Quando eu chegar neste movimento do navio aqui, isso aqui é jogado, implementado em um equipamento, em um simulador. E nós temos um aqui, no Ciaga. Então, esse simulador do Ciaga, ele trabalha com uma parte dele, trabalha com essa implementação. Então, é interessante assim, eu comentar isso com o aluno, desenvolver isso daí e mostrar para o aluno que ele vai utilizar aquilo ali. E os simuladores, hoje em dia, eles são assim, facilitadores. Por que facilitadores? Porque o cara vai para o simulador, ele não sai cru dali para fazer o estágio dele, então ele tem uma ideia. A ideia dos simuladores, com a evolução tecnológica, é representar cada vez mais fielmente o que ocorre no dia a dia. Então vamos ver aqui um vídeo bem rápido mesmo, que fala sobre o centro de simuladores, que está disposto até ali no YouTube, tá? Deixa eu colocar aqui então agora esse vídeo aí para a gente poder vislumbrar essa tecnologia de ponta aí que a gente utiliza. Então aqui eu vou colocar esse vídeo aqui que fala sobre o simulador, do Ciaga, mas vai ser uma coisa bem rápida mesmo, só para ter a ideia do que o simulador ele faz com os alunos, o que ele demonstra, como a matemática evoluiu a esse ponto, como a tecnologia utiliza os conhecimentos que nós trabalhamos com os alunos.
alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, localizada no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, no Rio de Janeiro, aprendem a manobrar um navio através de um simulador. O simulador de passadiço foi desenvolvido pela Marinha do Brasil e possui tecnologia totalmente nacional. Ele reproduz de forma fiel os movimentos, geração de ondas do mar. Com software de controle, permite criar vários cenários e diferentes operações. Aqui nesse simulador, principalmente, o foco dele é um simulador full mission. Isso significa que qualquer situação que ocorra no navio real, ele pode ser simulado aqui nesse simulador. Ou seja, reboque, atracação e desatracação, manobras com outros navios nas proximidades. Além do passadiço, outra área estratégica em um navio é a praça de máquinas, que também é simulada, a partir de 30 computadores em rede e monitores touchscreen, que representam setores e plantas baseadas na estrutura de navios mercantes, podendo também simular outros tipos de navios. Pode adaptar ele tanto para submarinos, a gente também pode adaptar ele para outros navios mercantes, com outras características de planta, né, desses navios mercantes, e podemos também adaptá-los aos navios da própria Marinha de Guerra, né? O domínio da tecnologia de simuladores permite que a Marinha do Brasil detenha o conhecimento técnico, o que possibilita a realização de atualizações no simulador e elaboração de diferentes configurações. Os simuladores de máquinas passam de se dizer full mission no mundo, e esse é o primeiro sendo desenvolvido no Brasil. A importância tecnológica, sem dúvida, é a capacitação dos próprios alunos que vão um dia estar em um navio operando as máquinas, quanto o desenvolvimento tecnológico do país, uma vez que isso tira a dependência do país de outros simuladores internacionais. A utilização dos simuladores não elimina a necessidade do aluno de conhecer e praticar todos os ensinamentos a bordo de um navio, mas funciona como um reforço no aprendizado e dá a eles mais segurança. Então aqui a gente pode observar o seguinte, que a simulação é uma coisa que vai evidenciar, não exatamente, mas vai preparar, né, o aluno ou a pessoa que o utilizou ali para o cotidiano. A gente não tem só esse tipo de simulador, né? A gente também às vezes vai no flip, ou então vai no shopping, aí tem um simulador lá de um kart, você vai ficar pilotando e tudo. Então ele tenta ao máximo simular a realidade ali. E a ideia dos simuladores é essa, é pegar o aluno e ele não chegar cru, né? Ele não chegar cru no objetivo dele, ele já tem uma ideia do que vai ser feito. Tanto que aqui até no vídeo ele fala que não substitui o estágio, porque o estágio é justamente a realidade que ele vai viver ali. Então a gente vê, no caso aí da demonstração, né, do simulador, lá da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, nós vimos uma coisa bem interessante. A gente sai desse contexto, né, de matemática pura e chega numa simulação fazendo o que? O aluno se interessar cada vez mais. Então ele vê da onde realmente, né, são retiradas as informações para poder ter aqueles movimentos, para poder ter aquelas texturas. Então é uma coisa interessante se trabalhar com o nosso aluno. Bom, e assim eu fecho a palestra, né? Só vou comentar aqui sobre da onde eu me baseei, né, para poder ministrá-la. Eu peguei alguns sites, né, o superprof.com.br, que eu queria ver o desenvolvimento da matemática, do algebrismo, né, com o tempo. Baseei também na Nova Escola, vendo as novidades matemáticas, né, as reestruturações da área, como a gente estava trabalhando anteriormente, como está trabalhando atualmente. Olhei também a IFMG, né, vi as notícias das feiras de ciência, o que acarretava a gente estimular mais ainda o aluno, né, a buscar o conhecimento, o que um conhecimento sólido fazia com ele. Havia diversos programas que eles criaram aplicativos, criaram até algumas soluções para
para determinadas regiões, exemplo, lá para o Nordeste, para poder... teve um aluno, foi até pouco tempo, deu até na televisão, que ele criou um dispositivo para poder filtrar a água, para poder a pessoa pegar e beber a água lá, que lá a escassez de água é absurda. E os aplicativos que eu utilizei, né, eu peguei no Educatec, aí tem aí o site www.aulasinterativas.com. E assim, galera, eu finalizo a palestra. Agradeço por toda a atenção. O meu contato aí, para quem quiser falar comigo, é offmarlon@yahoo.com.br. E caso algum aluno, né, fale com vocês que a matemática ele não utiliza, pergunte para vocês assim, onde eu vou utilizar a matemática? Fala para ele a seguinte frase: matemática é tech, matemática é tecnologia, matemática é vida. Muito obrigado a todos. Boa tarde.